Amigos, nós vamos falar hoje dos presidentes da República, tá? Nós tivemos vários candidatos que tinham tudo para dar certo, tudo para dar certo. O melhor exemplo é um cara chamado Collor, Fernando Collor. Ele era jovem, ele era rico, ele era atlético, ele era um cara bonito, tá aqui o sorriso dele aqui, ó. Tá? Tudo para dar certo. Então, o presidente da República que teve mais chances para dominar o Brasil, fazer com que o Brasil seja uma nação maravilhosa, foi esse cara aqui, Fernando Collor de Mello. Tá? Tudo começou nessa campanha aqui, ó. Essa campanha aqui, ó. Tá? Então, nessa campanha aqui, tinha dois camaradas, ó. O Collor e o Lula. Então, duas opções aqui estranhas, né? Um era um pouquinho desconhecido. O pessoal conhecia um pouquinho da família dele, do avô dele, do pai dele. E a história não era muito boa. E tinha um outro aqui, ó, que a história era um pouquinho pior. Tá? Mas desse aqui ninguém sabia muito. Sabiam da família dele. E desse aqui, o Brasil sabia tudo. Por isso que ele perdeu. Tá? Então o cara que tinha tudo para dar certo era esse cara aqui, ó, Fernando Collor de Mello. Tanto tinha tudo para dar certo que ele entrou. Ele entrou como presidente. Está aqui. Porque tinha tudo para dar certo. Fernando Collor de Mello. Tá vendo? Então, esse cara aqui tinha tudo para dar certo. Agora, por que não deu? Tá? Por que não deu? Em termos de mundo, ele era uma atração. Ele era uma atração em termos de mundo. Tá? Na Casa Branca, meu amigo, só dava ele. Você está me entendendo? Em toda parte do mundo que ele ia, a porta abria. Porque ele era um sucesso. O Fernando Collor, ele era um fenômeno. Considerado fenômeno. Tá vendo? Na rua, ele era idolatrado. Tá aqui, o povo idolatrava o Fernando. Então, Collor, ele era um cara que tinha tudo para dar certo. Tá vendo? O plano de governo dele, importante, maravilhoso, tudo para dar certo. Ele era o atleta. Tá aqui, ó, o atleta no meio da rua. Era o atleta, ele era popular. Tá vendo? Representava um povo sofrido, está aqui, o povo de Alagoas. Tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Então, o que aconteceu? Ele entrou. Ele entrou, está aqui. No início, sucesso. Collor, presidente. O atleta brasileiro, Collor, presidente. Mas por que não deu certo? Se ele enfrentou o sapo barbudo, se ele tinha talento, se ele tinha dinheiro, tá? Aqui no Rio de Janeiro, o sogro dele era o homem mais rico do Rio de Janeiro, Joaquim Monteiro de Carvalho, Baby Monteiro de Carvalho, inclusive era meu grande amigo, Joaquim Monteiro de Carvalho, tá? Ele não precisava meter a mão em nada, porque ele tinha dinheiro. Agora, o que foi acontecer? Vamos lá. Aqui, a posse do homem, ó. A posse do homem aqui. Posse maravilhosa. O contato com o povo.
Ele emocionava o Brasil inteiro. Como o Lula agora, quando ele entrou agora nessa última campanha, tá? O pobre junto com Lula, aquilo tudo. Aquilo tudo é para a televisão ver. Você está me entendendo? Só que ele tinha uma equipe fora de série, inclusive a nossa amiga aqui, ó, a Zélia que ferrou a gente, ó. Tá vendo? A equipe dele era boa. Tá aqui. Tudo para dar certo. O atleta do ano. O cara falava com 2, 3 telefones ao mesmo tempo. Sério. Tá? Ele era sério. Nas revistas e jornais, ele era um homem sério. Aqui um cocá. Todos esses que enfiam um cocá na cabeça se ferram. O Lula também tem ele com um cocá na cabeça. Tá me entendendo? Parece até bruxaria. Tá aqui. Ele com a mulherzinha dele. Tá vendo? Ó? Tá aqui. Tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Só que não deu. Tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Importantíssimo. Helicóptero para cá, helicóptero para lá. Só que ele era mais simples que o Lula. Ele ia de helicóptero. O Lula só vai de avião de primeira. Você está entendendo? Tudo para dar certo. Só que existia na cabeça dele um pouquinho de loucura. Pelo poder. Todos eles têm. Todos eles começam assim, ó. Tá? Todos começam assim. Infelizmente, no Brasil, todos terminam assim, ó. Ó. Todos terminam assim, ó. Você está me entendendo? Então, o que aconteceu com ele? Tá aqui, ó. Ele caiu. O homem caiu. Então, ele caiu. Esse homem aqui, ele seria o salvador da pátria. Infelizmente, ele perdeu. Nessa época aqui, ó, depois que ele perdeu, porque até então, todas as revistas, como sempre, apoiam o presidente, tá? Jogam confete em cima do presidente, mas depois que ele cai, todo mundo marreta o presidente. Nessa época, olha aqui, ó, o tamanho do rombo. O governo de Collor foi campeão na estatística do escândalo. A rede para o assalto do Estado penetrava em quase todas as engrenagens da máquina. Ele só perdeu para o Lula. Até aqui, segundo a revista, segundo o jornal, ele era o maior ladrão que existia. Só foi perder para o Lula, porque o rombo do Lula foi 10 vezes maior que o do Fernando Collor de Mello. Então, o Fernando Collor de Mello, eu tenho tudo da vida dele, como tem tudo da vida do Collor, como tem tudo da vida do Lula, como tem tudo da vida do Bolsonaro, tudo. Ele deu um adeus aqui, ó. Triste fim de Fernando Collor de Mello. Tá? Ele passou a ser o garoto da brincadeira da política. Tá vendo? Como é que pode, né? Um homem que tinha tudo para dar certo. Poderoso, bonito, elegante, não precisava de dinheiro, atlético. Tudo para dar certo. Seria o nosso salvador da pátria. Até chegar o Lula, que veio com esse intuito, salvador da pátria. Coitado do Brasil. O triste fim de um presidente. O triste fim de um presidente. Essa é a história. A história é uma sucessão de fatos
que sucedem sucessivamente sem cessar. Triste fim de um presidente que tinha tudo para dar certo. Tá? Brasil e sua história. Brasil e sua história. Triste história na política de uma nação que tinha tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Deus salve o Brasil. Amigos, o Brasil e os seus presidentes da República, né? Salvador Dalí e Picasso, eles iam adorar retratar na arte mundial a história do Brasil surreal, tá? Desde o tempo de Deodoro, os presidentes da República, eles são folclóricos, não é isso? São folclóricos, né? Então, é uma história surreal. Surreal, tá? Então, o Brasil e os seus presidentes, tá? No mundo do faz de conta, tá? No mundo do faz de conta. E nós vamos ver tudo isso aqui. Nós vamos ver tudo aqui. Depois da queda do presidente Collor, tá? Depois da queda do presidente Collor, o Brasil ele tinha que ter um outro caminho. Um outro caminho. Né? Então, aquele presidente que tinha tudo para dar certo, ele não deu certo. Não é? Então, era o país do faz de conta. Geralmente, o presidente ele é cercado, tá? Pelos antigos amigos. E esses amigos é que acabam governando o país junto com ele. Todos eles se ferram assim. Ou é a mulher que atrapalha tudo, né? Às vezes é a mulher que atrapalha tudo, a primeira-dama. A primeira-dama, às vezes, manda mais que o presidente da República. E nós, o povo, acabamos ficando dependente da primeira-dama, que às vezes não vale nada. Não é isso? Às vezes a primeira-dama não significa nada. Nada. Não tem nem história. E às vezes a gente depende da primeira-dama. Isso aconteceu aqui no Brasil à beça. Desde o tempo do Hermes da Fonseca. Tá? Às vezes a mulher do Hermes da Fonseca mandava mais que o presidente Hermes da Fonseca. Isso aconteceu aqui, também no Brasil. Tá? Então, depois da queda, vamos ter que arranjar uma outra solução para o problema. Porque a política do Brasil é um luxo e é um lixo. Né? Nessa época, colega, tá? O escolhido foi... Está aqui, ó. Esse é o homem que veio tampar o buraco da política nacional. Itamar Franco. Tá certo? Então, com a queda do Collor, esse aqui foi o homem. É o homem tampão. Esse foi o homem tampão. Tá? Desse aqui, a gente só lembra 2 acontecimentos. Um folclórico foi no Carnaval, aquela modelo que tirou a calcinha. Então, a modelo que tirou a calcinha entrou para a história do Brasil. Né? Se lembram da história dela? Tá? Mas esse cara aqui, ele teve uma coisa interessante. Porque nessa época do Itamar, o descontrole do dinheiro era total. Hiperinflação. Então, o dinheiro que mandava aqui, em 1993, era esse aqui, ó. Esse era o padrão de dinheiro, ó. Cruzeiros reais. Tá? Cruzeiros reais, ó.
Só que a inflação era grande demais. Era grande demais. E nessa época, ele tinha um ministro, o ministro da Fazenda. Ó. E esse ministro aqui arranjou uma solução. Ele mudou o padrão do dinheiro. O dinheiro que era esse aqui, ó, cruzeiros reais, passou a ser, olha só quanto a inflação aqui, ó. Notas até que nunca circularam. Isso aqui, ó, 10 mil cruzeiros reais, não circulou. Essa aqui circulou. Hoje, na mão dos colecionadores, vale muita grana. Então, esse padrão de dinheiro foi substituído por esse padrão de dinheiro, ó, real, que deu certo. Então, o plano real, tá? Ele foi lançado no governo desse aqui, ó, Itamar Franco. Mas foi criado por esse aqui, ó, tá? Que era o ministro, que mexia com dinheiro. E graças a esse aqui, e esse dinheiro aqui, tá? O candidato que aparecia mais no Brasil, nas entrevistas, em tudo, no governo desse aqui, foi esse aqui, ó. Então, esse aqui, ele aos pouquinhos foi aparecendo mais que o presidente da República. Até que o dia dele chegou. Tá aqui, ó. Fernando Henrique, o Brasil dos nossos sonhos. Por que nossos sonhos? Porque ele resolveu com o problema do dinheiro do Brasil. O real foi lançado. Tá aqui, ó. A esperança no poder. Tá aqui. Itamar Franco passa o seu trono para Fernando Henrique Cardoso. Tá? Então, o nosso presidente passou a ser Fernando Henrique Cardoso. Está aqui, o poderoso presidente da República. Também tinha tudo para dar certo, hein? Tudo para dar certo. Ele era professor universitário, tá? Ele tinha grande conhecimento de tudo, tá? Era uma pessoa culta, inteligente, escritor. Então tinha tudo para dar certo. Fernando Henrique Cardoso. Tá? O Brasil, em relação aos outros países, estava de bem, não tinha problema nenhum. Ele inventou o plano que solucionou o problema do Brasil, tá? Solucionou o problema do Brasil. Tá aqui, ó. Porque nessa época, a única salvação para o Brasil pela inflação era a situação do dinheiro. E ele conseguiu resolver o problema do dinheiro do Brasil. Aqui, a revista Veja até lançou Como Ganhar Dinheiro no Brasil. Ó. Tinha técnica para você ganhar dinheiro com o real. Então deu certo. Fernando Henrique estava dando certo. A campanha dele era boa também, tá? Tá vendo? As 5 metas que vão mudar o Brasil. Ele tinha ideia boa. Boas ideias do Fernando Henrique. Ó. Emprego, tudo direitinho. Saúde, tá? Então, o programa de governo dele era muito bom. Fernando Henrique. Então, Fernando Henrique passou a ser a solução do problema. Fernando Henrique. Aqui. Esse Fernando Henrique aqui, ele entrou na sombra do Itamar Franco. Consagração dos presidentes na hora do adeus. Ó. O Itamar saiu querido, não saiu queimado. O Fernando Henrique entra no poder. O povo todo aclama o presidente Fernando Henrique,
Está aqui, querido pelo povo. O governo do Fernando Henrique aqui, ó. Tá vendo? Ele botou uma equipe de primeira. Até o Pelé estava lá, ó. Até o Pelé fazia parte, ó. Lembram disso? Pelé no governo. Pelé no governo. Isso aqui era era um chute em gol, ó. Então, uma equipe de primeira aqui, ó. Equipe de primeira. Tudo para dar certo. Tá? A mulher dele sempre elegante, diferente, né? De hoje. A elegância aqui maravilhosa, tá? Olha lá. Olha lá. Todo mundo beijando a mão da nossa nação, sendo representado aqui pela mulher do presidente da República. Tá aqui. Tá aqui, ó. Mundo inteiro prestigiando Fernando Henrique Cardoso, posse do presidente. Uma coisa maravilhosa, foi uma coisa maravilhosa mesmo. Tá vendo? Tá aqui. Até a Mangueira foi representada. Tá vendo? Até a Mangueira foi representada. Os atores foram representados. Tá vendo? Prestígio total na posse do presidente da República. Tá vendo? Tá vendo? Mudança. Era o tom do discurso do presidente da República. Com otimismo, mudança. Vai ser preciso mexer em vespeiro para fazer as reformas. Vamos recuperar a confiança do povo. É o tema dele. Então, a política estava aqui pronta. Só que a CUT, tá? Ela batia direto contra o governo do Fernando Henrique. Tá? Então tinha um grupo, tá? Que queria derrubar o presidente. Tinha um grupo que queria derrubar o presidente. Então, campanhas e mais campanhas contra o presidente da República. Mentira tem perna curta. Segurança, educação. Cadê Fernando Henrique? Está aqui. Quem engana o povo não merece governar o país. Está aqui, ó. Várias entidades contra o governo. Tá? Então, no finalzinho da campanha, no finalzinho do governo dele, tá? Mesmo conseguido resolver o problema do dinheiro do país, tá? Ele também sofreu um pouquinho, tá? Mas ele conseguiu, tá? Caminhando, conseguiu levar o governo até o seu final de governo, né? Então, ou bem ou mal, o Fernando Henrique Cardoso, ele cumpriu a sua missão, tá? O Brasil dos nossos sonhos, tá? Brasil, políticos, presidentes, uma viagem no tempo.